você que se liga nas coisas da velocidade, curte as emoções do TCR South America Banco BRB. Estamos chegando para curtir as emoções da corrida de número 2 no traçado de 2.960 metros do Autódromo Polideportivo Mercedes, em Mercedes, no Uruguai. Um traçado curtinho, técnico, exigente aí para os pilotos, com curvas de alta, curvas de baixa, velocidades variando entre 200 e 65 km por hora, ou se você preferir, de 65 a 200. Na corrida de hoje pela manhã tivemos a vitória do líder do campeonato, Leonel Pernia, e agora vamos para a corrida 2 neste cenário aí na planície uruguaia, com um grid invertido nas 10 primeiras posições em relação ao treino classificatório que foi disputado ontem. A briga pela liderança do campeonato vai esquentando, apesar do Pernia ter ampliado um pouquinho a sua liderança, os brasileiros vão correndo atrás para tentar diminuir essa diferença. Eu sou o Osiris Júnior, a partir de agora vou junto contigo e a gente vai acelerando juntos aqui no TCR South America Banco BRB. Junto comigo está Ricardo Arcuri. Boa tarde de velocidade para você, Arcuri. Temos sol, mas a temperatura segue baixa, hein, Arcuri? Já vai aparecer na tela aí, casa de 13 graus de temperatura. Boa tarde. Já o Arcuri vem para conversar com a gente. Tá aí a confirmação do clima, hein? 12 graus a temperatura ambiente com bastante vento, 19 graus é a temperatura de pista nesse momento no traçado de Mercedes. E aí a gente tem a lista dos pilotos que estão participando da etapa. Você vê ali o nome dos pilotos brasileiros, são 5 brasileiros no total, né? O Rafinha Reis, a Maria Nincotter, o Nelsinho Piquet, o Pedro Cardoso e o Enzo Gianfratti. O Enzo Gianfratti, que foi o vencedor da corrida na categoria Trophy, disputada hoje pela manhã. O Enzo Gianfratti, portanto, vai aí também entrando na briga pelo título da categoria Trophy, que é a categoria destinada aos pilotos estreantes ou então pilotos com um pouco mais de idade. A gente vai observando o público uruguaio curtindo aí a velocidade lá em Mercedes, público que já esteve pertinho dos carros agora há pouco. A gente teve a sessão aí de visitação aos boxes e a galera lotou ali a área do paddock. Vamos vendo mais uma vez aqui no fim do grid o Fabián e a Antônio, e o Julián Garcia está chegando. Boa tarde, Julián. Boa tarde a los amigos de Brasil. Aquí estamos en plena recta principal para lo que va a ser la segunda competencia del TCR South America Banco BRB en el autódromo de Mercedes. Está todo preparado, ya el auto de Luis Ramírez, que va a estar largando adelante, está en la grilla de partida. Y hay algunos inconvenientes con el auto de Pedro Cardoso. Aparentemente un problema con el turbo que están tratando de solucionar para ver si el campeón de la categoría puede ser parte de lo que va a ser esta segunda competencia aquí en Mercedes. Ya todo listo para lo que va a ser la largada. A gente vai vendo ali que os carros ainda estão macaqueados, né? A moçada já vai colocar os pneus ali, que passaram já pelo processo de aquecimento. Já a gente vai para a corrida de número 2, então deixa eu ver se está tudo em ordem com o Ricardo Arcuri. Agora sim, boa tarde de velocidade para você, Arcuri. Muito boa tarde, meu caro Osiris Júnior, amigos da TCR. Aqueles problemas técnicos, voltamos à nossa programação normal. Ouvi uma declaração muito importante agora do repórter, falando do Julio, falando que o Pedro Cardoso teve problemas aí na sua programação do seu carro e estão tentando resolver um campeonato que já está um pouco complicado para poder disputar com o Pernia, tendo esse mais revés, numa situação que deveria ser a favor dele. É um pouco complicado para o nosso piloto, o atual campeão na TCR South America. No mais, 12 graus de ar, 19 de pista, já uma pista mais quente que no começo ali, mas convenhamos, é uma situação onde ainda assim não é vamos dizer assim, não é o ideal para se rodar, ainda está um pouco abaixo do ideal para você conseguir trabalhar, conseguir a temperatura ideal dos pneus. Então a gente deve ter uma corrida um pouco menos sofrível nesse aspecto que na manhã, mas vai ser complicado. Só que dá aquele agravante, né, Osiris? Além da pista que não dá aderência, grid invertido, né? Você já falou, grid invertido. Então vai ser aquele pandemônio para tua macarronada com frango na hora do almoço. Pois é, e a gente viu enquanto o Arcuri dava aí o seu boa tarde pra gente, a imagem que a gente não gostaria de ver, né? Que é o carro do Pedro Cardoso sendo rebocado para os boxes. Ou seja, indicativo ruim aí para o piloto brasileiro, para o Pedro Cardoso. Infelizmente a gente tem essa imagem, né, do Pedro Cardoso aí voltando para os boxes. Não é legal. O Pedro Cardoso, que é o vice-líder do campeonato com 262 pontos, e a pontuação dessa corrida 2 seria importantíssima para o Pedro Cardoso para tentar encostar no Leonel Pernia, principalmente que ele estaria largando ali posições à frente do Pernia. Olha só como tá vago ali no grid, ó.
tem um buraco ali no grid, é justamente a posição em que largaria o Pedro Cardoso, o carro já sendo levado para a área de boxe. Pena a gente não ter aí o Pedro Cardoso, vamos ver se a moçada consegue recuperar a tempo de repente fazer uma largada de boxe, né, Arcuri? É a torcida que a gente tem aí, se bem que a gente já tem a placa de 5 minutos ali à frente do grid. Rapaziada da PMO vai ter que trabalhar rápido, porque só agora, olha no canto aqui direito da sua tela, tá entrando ali o carro, puxando o carro do Pedro Cardoso, ó. Então agora que a moçada vai começar a trabalhar no carro do Pedro Cardoso, a gente torce para que eles trabalhem o mais rapidamente possível, né, Arcuri? Vamos rezar para que isso seja um problema que você leve pro box, eles consigam fazer ligar e tudo funcione. Pode ser que aconteça, às vezes é que nem computador, às vezes você liga o teu computador, não funciona como você deveria, reinicia e tudo volta normal. Mas é algo que a gente vai prestar atenção, com certeza vai torcer o nosso Pedro Cardoso poder largar a melhor situação e tentar diminuir ao máximo a diferenciação pernia que, cara, já tá grande aí com uma situação dessa, só tem dia pior. E aí a gente tá vendo sempre como acontece, né, nas etapas. A gente tem a entrega das homenagens aí para as autoridades locais. Aí está o presidente da Alvo, né, que é a Associação Uruguaia de Volantes, equivalente basicamente à nossa CBA aqui no Brasil, e também o diretor do autódromo de Mercedes, recebendo ali um troféu significativo, né, uma espécie de homenagem que o TCR South America sempre presta àqueles parceiros, né, em cada uma das etapas que são disputadas aqui na América do Sul. Lembrando, nós já tivemos 4 passagens esse ano na Argentina e agora vamos para 2 no Uruguai. Luis Ramírez, do Pole Position, vai falar com a gente. Luis Ramírez, el panameño. Luis, buenas tardes. Gran oportunidad largando adelante. Quiero saber más que nada también cómo quedó el auto después de la falla que habían tenido en la primera carrera. Bueno, sí, después de esa falla decidimos hacer un arreglo, hacerle un ajuste al auto y bueno, decidimos volver a salir para probar si todo está bien, y creo que lo solucionamos el problema. Ahora aprovechar esta largada concentrados y hacer una carrera prolija y vamos con todo, vamos por esa victoria. Éxitos, buen espectáculo. Muchas gracias. La palabra del panameño, Luis Ramírez, que larga adelante. E que vai completar a sua 12ª corrida aqui no TCR South America, né? Ele que está estreando nessa temporada e que teve problemas, não conseguiu completar a corrida 1. Fica a expectativa, né? Será que realmente está resolvido, né, Arcuri? É a pergunta de 1 milhão de pesos, né? Não sei se é a situação da moeda, mas realmente é uma pergunta que a gente tem que levantar, né? Se o problema for um pontual, algo que se conserte em 2 horas, ou se é algo realmente que possa prejudicar a corrida. Se ele está alinhado, a gente entende que pelo menos está entendido que está tudo bem. Vamos ver como é que vai ser algo depois que a bandeira verde aparecer, né? E tá legal a gente ver o público uruguaio, né? As imagens vão trazendo pra gente, a moçada já provando aquele choripan ali na hora do almoço, né? Cada um dando o seu jeitinho, curtindo esse evento, né? Desde as primeiras horas da manhã a gente tem movimentação de pista, e aí no cantinho da sua tela tá aparecendo a classificação do campeonato após a corrida 1. O Leonel Pernia tem 330 pontos, o Pedro Cardoso 262, Nelsinho 234, Pezzini 198 pontos. Depois o Rafa Reis com 191, Juan Rosso 168, Fabian Yanuntuoni 158 e o Thiago Pernia com 148 pontos. São os 8 primeiros colocados no campeonato depois da realização da corrida 1 desta 5ª etapa. E com essa corrida 2 agora, a gente vai fechar a primeira metade do campeonato. Campeonato que terá ainda mais uma etapa no Uruguai. Você é o nosso convidado já para acompanhar em El Pinar no final deste mês de julho, né? Dias 26 e 27 de julho, El Pinar, ali pertinho de Montevidéu, região litorânea do Uruguai. Depois vamos trazer todos os carros da TCR aqui para o Brasil. Curvelo, Minas Gerais, dias 16 e 17 de agosto. Vai ver pela primeira vez o TCR, uma prova que promete muito, já que a grande maioria dos pilotos nunca andou em Curvelo, né? Então é uma pista que vai ser nova para todo mundo também. Isso pode trazer aí ainda mais emoção para a galera acompanhar o TCR South America Banco BRB no traçado de Curvelo, em Minas Gerais. E aí fica E ainda é uma pegada travada, né? É uma pegada mais travadinha, né? Parecida com o que nós vimos em Oberá em Mercedes. Então é um circuito muito técnico que nós vamos ter, que não apareceu, uma coisa que a gente não esperava no começo da temporada. E interessante a gente estar passando por isso também, carros andando na pista, Osiris.
E vamos para a volta de aquecimento. Ali o safety car vai puxando a fila e a gente vai aproveitar já para conferir para você o grid para essa corrida de número 2 do TCR South America Banco BRB. Lembrando, as 10 primeiras posições invertidas em relação ao treino de classificação. Por isso, Luiz Ramírez, panamenho, PMO Racing, com o Peugeot 308, larga ali da primeira posição. Ao lado dele, mais um Peugeot da PMO com o Gennaro Rossetto, piloto argentino. Terceira posição no grid é do argentino Thiago Pernia, com o Honda Civic da YPF Racing. Juan Angel Rosso com o Lincoln Co da Paladini Racing larga na quarta posição. Quinta posição seria do Pedro Cardoso, mas ele não está ali alinhado no grid, infelizmente, para o Pedro Cardoso. Depois a gente tem o Rafinha Reis largando de sexto, né, com o modelo Cupra Leon. Sétima posição para Fabrício Pezzini, também com o Cupra, os dois companheiros da W2 Pro GP largando juntos. Oitava posição para Mariano Pernia com o Honda Civic da YPF Racing. A nona colocação é de Lionel Pernia, também com o Honda Civic, o líder do campeonato tá aí. E ao lado dele, Nelsinho Piquet, o pole position da etapa, largando da 10ª posição. Termina aí a inversão do grid, e aí a gente começa com as posições do classificatório. Joaquim Cafaro, piloto uruguaio, com o Peugeot na 11ª posição. Enzo Gianfratti, da Portac Racing, com o Honda Civic na 12ª. 13ª posição para o Honda do Adrian Tiriano, piloto argentino. 14ª posição para a Maria Ninkotter com o Toyota da Cobra Racing. E fechamos o grid com o Fabian Iannuntoni com o Lincoln Co da Paladini Racing. Ao que tudo indica, pelo que a gente tem de informações do nosso prezadíssimo Fernando Guerreiro, que estava andando pelos boxes, tudo certo com o carro do Fabian Iannuntoni. Galera da equipe garantiu que agora está tudo resolvido no carro dele, ele que não conseguiu completar também a corrida de número 1. Vamos ver, né? Eu até tô bem curioso para saber o que aconteceu com o carro do Patito, porque realmente você vê que foi um problema que vem desde ontem e parecia que não se resolvia. Espero que se resolva e que ele consiga correr bem. Eu tô bem curioso, queria saber o que aconteceu, depois eu vou perguntar pro Vitor Rosso. Olha, eu acho que a gente pode ter uma boa notícia, ou eu que tô muito querendo ver o Pedro Cardoso na pista, mas eu não vejo o carro do Pedro Cardoso ali nas tendas de boxe, hein? A não ser que o pessoal tenha recolhido lá para dentro da tenda. Poderemos, de repente, ter aí o Pedro Cardoso saindo do boxe. Vamos ficar de olho. É a corrida de número 2, sobe o giro dos motores em Mercedes. É o momento da largada, sempre com muita expectativa. Luzes vermelhas se apagam e a partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima. Vamos acelerando juntos para a corrida de número 2 do TCR South America Banco BRB. A turma do fundão já vem a fim de ganhar posições. Olha o Rafinha Reis aqui por fora, ele vai ficar com a linha de dentro na curva 1. Pode ganhar algumas posições, enquanto isso o Juan Angel Rosso já vai batendo porta por ali com o Thiago Pernia. Gennaro Rossetto já pula na frente para ser o novo líder de prova. O Ramírez cai para a 2ª posição. Thiago Pernia já dá uma levantada no poeirão. Fica com o lado de fora de novo. O Juan Angel Rosso vai tentar por dentro por ali. É uma curva um pouquinho mais travada, agora uma curva um pouco mais lenta. O Rosso ganha a 3ª posição, faz a ultrapassagem para cima do Thiago Pernia. E o Rafinha Reis agora é que vem para disputar com o Pernia. Vem lado a lado por ali, enquanto você vai vendo aí o Gennaro Rossetto na sua tela, o novo líder da prova. Rafinha não conseguiu a ultrapassagem, o Pezzini chega para cima do Rafinha, depois vem o Nelsinho, depois vem Mariano Pernia, Fabian Iannuntoni também já está ali entre os 10 primeiros colocados. O Lionel Pernia parece que deu uma ficada, hein? Vamos buscar na imagem aqui o líder do campeonato, o Lionel Pernia, ou ele já deu um pulo aqui para frente, deixa eu dar uma confirmada. No líder do campeonato, o Lionel Pernia, que largou da 9ª posição de prova. O Rossetto já assumiu. Mais, eu acho que... Eu ia falar justamente disso. Vamos ficar de olho, ó. Eles vêm para completar a primeira volta. Passa Gennaro Rossetto para ser o líder. Passa na 2ª posição ali o Luiz Ramírez. A 3ª posição do Juan Angel Rosso. Depois o Thiago Pernia, Rafinha Reis. O Leonel Pernia é o 7º colocado nesse momento. Deu um saltinho ali de 2 posições. O Leonel Pernia. Você vai acompanhando aí na sua tela, ó. Onde os números estão aparecendo dentro do quadrado verde é porque os pilotos ganharam posições nessa primeira volta. É isso que eu falo. Você falou do Rossetto, que salto que ele deu aí para estar dessa liderança nessa primeira volta e abriu até uma vantagem legal. E olha o Rosso aí dando chega para lá no Ramírez, hein? Já deu um totozinho ali o Rosso. A gente sabe que esses totozinhos laterais costumam causar estragos na suspensão.
Assume a segunda posição, Juan Angel Rosso faz a ultrapassagem para cima do Luiz Ramírez. Atrás deles ali está o Thiago Pernia. Logo na sequência o Rafinha Reis já está embutido ali no porta-mala do carro do Thiago. Aí tentando ganhar a terceira posição. Não me pareceu que teve toque entre o Colo Rosso e o Raceto, então tá de corrida, né? Mas é interessante como sempre o pessoal da Paladini consegue fazer provas 2 muito boas. E agora é o Colo Rosso brigando pela vitória, como aconteceu nas outras etapas, né? E eu tô vendo ali atrás o Rafinha Reis já ganhando a posição, hein? Thiago Pernia ficou, Rafinha Reis ganha a posição, já vai subir aí para o quarto lugar. Traz com ele o companheiro de equipe que é o Fabrício Pezzini. E traz junto também ali o Leonel Pernia, que é o líder do campeonato. Nelsinho é o sétimo. E a Nuntoni já na oitava posição, de 15º para oitavo. Pedrinho Cardoso realmente não veio para a pista, né? Só para a gente confirmar, tinha expectativa ali de uma largada de boxe. Mas não veio o Pedrinho. Vamos ficar de olho aí nessa sequência de provas. Você vê o líder da prova, Gennaro Raceto. E já vai ter drive-thru aí pro Gennaro Raceto, hein? Curte essa imagem dele na frente aí para colocar no DVD, fazer um pôster para colocar em casa que estava liderando a prova, porque tem queima de largada para Gennaro Raceto. Vai ter que cumprir o drive-thru. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Tá explicado para você, meu querido Arcuri? Claro como água. Agora entendemos um pouquinho do pulo. Vamos ver em qual volta ele vai resolver entrar, né? Para cumprir esse drive-thru. Até onde eu sei, ele tem uma obrigação de 3 voltas, né? Então, dado que essa foi a primeira passagem, ele pode fazer nas próximas 2. Aí vamos ver como é que ele vai segurar isso aí. Tá aí eu, no caso, cumpria logo de uma vez, tá? Exato. Tá aí a confirmação na sua tela agora do drive-thru para o Gennaro Raceto. Com isso, o Juan Angel Rosso vai se tornar o líder de prova e o Rosso tem ali 1,4 de vantagem para o Luiz Ramírez, que vai passar a ser o segundo colocado. Com isso, o Rafinha Reis vai tentando uma aproximação para cima do Luiz Ramírez. Enquanto você vê aí o Juan Angel Rosso chegando para cima ali do Gennaro Raceto. É uma disputa que não precisa acontecer nesse momento, né? Evidente que a equipe já deve ter comunicado o Rosso que tem a penalização para o Gennaro Raceto e não tem por que ele querer disputar e de repente causar um dano aí no seu carro. E não me parece que o Raceto esteja lento ao ponto de atrapalhar o ritmo do Juan Angel Rosso. Então ele deve estar do tipo, dá para andar rápido aqui, então eu vou me manter até o momento que ele sair ou ter a liderança na minha frente. Então, para ele é uma situação até cômoda se manter aí, para pensar. E tem uma parte boa, talvez, né? Ó, o Rafinha ganhando a terceira posição ali, ó. Já faz a ultrapassagem, o Rafinha Reis faz a ultrapassagem para cima do Luiz Ramírez. A parte boa é que o pit lane aqui é curto, né? Então essa tentativa de abrir um pouquinho de vantagem ali do Raceto se justifica para ele passar rapidamente aqui pelos boxes, respeitando, claro, a velocidade de boxe, vai perder posições, evidentemente, mas não fica tão atrás do pelotão porque é um pit lane um pouquinho mais curto, né? Exatamente, é um pit lane curto, né? Você vai, passa rapidinho, 20 segundos, se perde, tá bem, você vai lá pro fim do grid, mas pelo menos você não perde uma volta, não perde nada demais, dá pra disputar por alguma coisa. E no mais, Colo Rosso agora liderando, isso como eu falei, algo comum da Paladini, aproveitar muito bem as segundas provas pra ganhar pontos nisso daí, então aproveitando a oportunidade, estando liderando, e um excelente segundo lugar de Rafael e um excelente terceiro lugar de Fabrício Pezzini, a W2, recuperando o terreno perdido, hein? E a gente vai acompanhando, tem uma margem enorme agora, né? O Colo Rosso na liderança de prova. E claro que o Raceto passa a torcer por um safety car, né? Para ele grudar lá na traseira do pelotão e tentar recuperar algumas posições. Rafinha Reis tem a melhor volta de prova, 1:18.749. É a melhor volta de prova até agora, a volta do Rafinha Reis. É a corrida 2 do TCR South America, Banco BRB e Mercedes no Uruguai. Quinta etapa da temporada você vai curtindo junto com a gente. A primeira corrida do dia foi vencida pelo Leonel Pernia, com o Nelsinho Piquet na segunda posição. O Pernia que está em quarto é o filho, o Thiago? Exato.
Você vê que interessante, né, Osiris? Você vê que a largada Não, agora... é o Leonel que foi... tá em quarto. O Pernia que tá em quarto é o Leonel. É o Leonel que tá em quarto? É o Leonel. Meu Deus, que largada. Cara, o Leonel tá dando muito, impressionante. Mas você vê que agora foi uma largada mais tranquila, sem grandes problemas. É muito ajudado também pela aderência da pista, que ela ficou um pouquinho mais quente, ficou mais perto do ideal para esses pneus, então não fica tão pedra, né, como eu falei que aconteceu na primeira bateria. Isso, lógico, ajuda naquela traçãozinha inicial. Você vai observando aí os carros, olha como o pelotão de trás ali tá praticamente todo ele junto. Tô vendo aqui o Luiz Ramírez já sendo ali marcado de perto pelo Thiago Pernia, e o Enzo Gianfratti, brasileiro, vem pela 8ª posição já ali, liderando mais uma vez na categoria Trophy. O Enzo Gianfratti, hein? Ele tem uma boa vantagem, porque tem vários pilotos, entre ele e a Maria Ninkotter, que é a 2ª colocada, e o Adrian Tiriano, que é o 3º colocado entre os pilotos da Trophy. O que eu não tô gostando de ver aqui é que, além da gente não ter o Pedro Cardoso na pista, o Nelsinho Piquet vai pela 11ª posição, hein? Aparentemente não vem rendendo aquilo que se esperava do Honda Civic do Nelsinho. Ué, ele tava em 7º 2 voltas atrás. Aconteceu alguma coisa que ele acabou perdendo muito desempenho, tá bem? Ou algum toque, né? A gente tinha uma disputa meio intensa ali no meio do pelotão. Talvez a transmissão não tenha captado, mas pode ter sido algum toque aí envolvendo o Nelsinho. Você vai acelerando junto com a gente no TCR South America Banco BRB. Moçada curtindo a corrida deste domingão. E Fabiane Antoine, vocês estão vendo aí, tá em 5º lugar aí, depois desse não ter nem largado, largou em último lugar, já tá em 5º, baita largada também do Patito, o outro piloto da Paladini Racing. De novo, Paladini mandando muito bem nas segundas provas, hein? É uma característica, né? A gente tem falado bastante disso. A Paladini, a maioria das vitórias que ela obteve foram em corridas 2. É o caso do Fabian Antônio, na prova passada lá em Termas de Rio Hondo. Aí eu fico pensando se não seria uma questão estratégica ou seria uma adaptação de Slink & Co para trabalhar Opa! asfaltos mais quentes. Aí Opa! A gente tá vendo aí um toque mais forte, o Enzo Gianfratti, o Thiago Pernia. Tem mais um carro envolvido ali. E se não for o Mariano Pernia, pode ser o Cafaro. E aí o Luiz Ramírez já parando, já fora da pista o Luiz Ramírez. Tá aí o Ramírez. Vamos rever. Gente? Olha só, Enzo por dentro, dá um toque no Ramírez. E aí dá uma... 2. Então, sei não, mas acho que pode rolar uma puniçãozinha aí pro Enzo, será que não? Infelizmente. Ele estava mais devagar tentando dar passagem. Ele claramente fez isso, não foi tipo um dive bomb. Talvez o que aconteceu, o que eu vi, entendendo o que aconteceu, é que parece que o Lúcio, na hora que ele fechou a curva, ele fechou cedo demais e acabou acertando o Enzo. Aí a segunda foi pro tabela. Mas vamos ver que os comissários que têm acesso à telemetria vão entender melhor que a gente a respeito, se a gente entendeu direito, né? Pedrinho Cardoso está me dando informação aqui que quebrou o turbo, viu? É o problema no carro do Pedro Cardoso, não tem como consertar para voltar. Não tem mesmo. O turbo demora um pouco, não ia dar tempo para fazer para essa corrida, com certeza. Que pena. E aí, pontos importantes perdidos. Você já viu o Luiz Ramírez retornando para o box. Aparentemente também já fim de chances, né, de pontuação para Luiz Ramírez. Restando um pouco mais... A suspensão dianteira dele tá quebrada. Nem dá mesmo. Nem dá. Restando menos de 20 minutos para a gente zerar o cronômetro. Seguimos com Juan Angel Rosso na primeira posição. Rafa Reis é o segundo. Fabrício Pezzini na terceira. Leonel Pernia na quarta colocação. E aí, com esse resultado, né, o Pernia vai ampliando a sua vantagem em relação ao Nelsinho e ao Pedro Cardoso, que são os dois brasileiros mais próximos dele na tabela de classificação. É uma quarta posição, mas que, pensando no geral do campeonato, não é ruim para ele, né? Não mesmo, é excelente, aliás. Você parando para pensar que o vice-líder tá quebrado, tá fora, zerou. E o terceiro colocado, cadê o Nelsinho? O Nelsinho tá em 8º. Cara, pro Pernia, isso aqui é o paraíso. Cara,
avançando em campeonato, ele tá abrindo ainda mais. Ele vai chegar perto de abrir... acho que nesse momento ele vai abrir uma rodada inteira, como se tivesse uma prova à frente. Ele, nesse momento, o resto do campeonato. Sem contar o resultado da prova até o momento, ele tem 68 pontos de vantagem para o Pedro Cardoso. Então essa vantagem está sendo ampliada. E ele tinha 96 pontos para o Nelsinho. Também está ampliando essa diferença. Então ele vai criando uma gordurinha aí de praticamente 2 etapas, né? Em relação ao até agora vice-líder e terceiro colocados do campeonato, que devem permanecer com essas posições. Para pensar que uma etapa você leva 85 pontos de máximo, você vai estar bem perto disso, né? Ainda mais que agora com os poucos pontos do Piquet e o nenhum ponto do Pedro, eles devem estar empatando mais ou menos na briga pela segunda posição. Pro Pernia, cara, isso aqui tá lindo. Lembrando que a próxima etapa é em El Pinar, pista que os pilotos já conhecem, já andaram lá em temporadas anteriores. Uma pista, vamos dizer assim, igual para todo mundo. E depois nós teremos, olha aí o replay para você, ó, do lance do Enzo Gianfratti com o Luiz Ramírez. E aí por fora aqui a gente vê o Thiago Pernia, né, dando uma escapadinha por ali. Vamos ver, os comissários estão analisando o caso, pode ser que tenhamos alguma penalização. E o Rafinha Reis chegou para cima do Juan Angel Rosso. O Rafinha Reis chegou para cima do Juan Angel Rosso, tirou 3 décimos na última volta. O Rafa Reis vai para cima. É brasileiro na briga pela vitória. Em Mercedes, no Uruguai, é Libertadores do automobilismo, é Brasil, é Argentina, é Uruguai, é Panamá acelerando. Olha o tanto que o Rafinha tirou nas últimas voltas, meu amigo. Dá uma olhada, 8 décimos em uma volta só. A gente tá falando de 8 décimos em uma pista de 2.900 metros. E é engraçado o seguinte, o Angel Rosso foi constante em suas voltas. É que o Rafa realmente meteu uma volta de qualificação ali que tirou 8 décimos e o colocou nessa briga. A história tá em aberta, Ozzy. Completamente em aberto, já vai mostrando ali de um lado pro outro no retrovisor do argentino. Vai pra cima, Rafinha Reis. Vai pra buscar o resultado, vai pra buscar a vitória. Tá no ritmo o carro da W2 Pro GP. Rafinha Reis que nessa temporada ainda não sabe o que é vencer, mas já tem uma segunda posição, já tem um pódio, é o melhor resultado dele até agora na Corrida 1 lá em Vidicum. Ele que é o único piloto destes que estão no grid que disputou todas as etapas nas 5 temporadas do TCR South America Banco BRB. E vai pra cima o Rafa Reis. O argentino já vai sentindo a pressão. Fabrício Pezzini tá ali na terceira posição, vai acompanhando um pouquinho mais distante. Vamos ficar de olho no tempo dessa volta, pra gente ver como é que tá o ritmo dos dois. O Rosso passa, faz 1:20.127, o Rafinha faz 1:20.115. E aí o Rafinha vai pra cima, só tem que tomar cuidado aí, a questão de aerodinâmica, né? O Rafinha até me falava no intervalo da Corrida 1 pra Corrida 2... Quem acompanhou a Corrida 1 viu que ele ficou um bom tempo atrás do Pezzini, que é seu companheiro de equipe, tentando uma ultrapassagem. O Rafinha falou assim, cara, nas curvas de alta eu sofria com a aerodinâmica, o vácuo dava problemas para mim e eu não tinha como buscar isso numa reta. E agora parece que isso está meio resolvido, um ajuste um pouquinho diferente, ele está coladíssimo ali na traseira do Juan Angel Rosso. Você vai vendo no canto da sua tela aí a atualização da classificação, da pontuação do campeonato com as posições que os pilotos estão em pista neste momento. Ó. Pedro Cardoso vai mantendo a segunda posição e o Nelsinho vai mantendo a terceira posição do campeonato. Mas isso que o Rafa falou é interessante, que é o seguinte, o TCR é um carro que gera pressão aerodinâmica, mas também não é tanto. Mas para parecer uma situação como a gente viu de manhã, precisa tudo bem convergir, e foi aquilo que eu expliquei de manhã. 9 graus de ar, o ar já estava pesado, aí você ainda tem um ar com muita umidade, que ainda pesa ainda mais. Então toda essa coisa de turbulência acaba sendo multiplicado. Por isso que aconteceu o que o Rafa Reis explicou, mas vou falar para vocês, é algo muito raro de acontecer no TCR. Vimos meio que um elefante verde nessa etapa aqui de Mercedes, viu? E ele vai pra cima aí do Rosso. 3 décimos a diferença entre eles. O Pezzini também já começa ali um processo de aproximação entre os dois. Pezzini tirou 2 décimos nessa volta. Ele vai chegando, é aquela velha história, né? Sempre que dois estão ali na disputa, estão na briga, quem tá atrás vai ganhando vantagem, vai diminuindo a diferença. Vai diminuindo a distância. Ou quem tá na frente vai ampliando a distância enquanto os dois ficam brigando. Como não tem ninguém na frente deles, é o Pezzini quem vai sendo favorecido por enquanto na disputa.
Aí o Rafinha tem que buscar uma pista com poucos pontos de ultrapassagem, né? Vai ter que arriscar, de repente, algum ponto de freada, porque as retas são curtas. No traçado de Mercedes, olha como ele já vai tentando fazer uma tomada de curva um pouquinho diferente para tentar sair um pouquinho mais forte, tentar sair mais por dentro. O Rosso vai segurando a onda, vai mantendo a primeira posição, o Pezzini vai encostando cada vez mais. O Rafinha parte pro ataque. É um Brasil e Argentina na pista para você acompanhar com a gente aqui no TCR. É Brasil e Argentina até nas equipes, né? Paladini Argentina e a W2 brasileira. Então, é mais essa aí, né? Mais essa. Consegue virar um pouquinho melhor o Rosso nessa volta. Menos de 1/10. Mais rápido o Juan Ángel Rosso. Tem muito tempo de prova ainda, 12 minutos e meio. Isso no cronômetro, né? Depois que zerar, a gente ainda tem mais uma volta. Olha como o Pezzini aproxima ali na freada em relação ao Rafinha Reis. Os três saem praticamente juntos. E lá atrás a gente vê o Leonel Perninha na quarta posição. Ele que é o líder do campeonato, vai ampliando essa liderança. O Rafinha tem a melhor volta de prova nesse momento. 1:18.394. Aí a freada forte, já dá uma... E Osiris? Quem tá vencendo a Trophy? Olha só quem tá vencendo a Trophy. É a Maria Nincotter. Tá na liderança da categoria Trophy a Maria Nincotter, porque o Gianfratti já tá fora da prova. E o Tiriano tá ali mais pra trás dela, são 6 segundos. É isso aí. É isso aí. A diferença. Legal, olha aí a Maria Nincotter, hein? E isso dá pra ela, rapaz, uma briga interessante, porque ela e o Enzo Gianfratti estão brigando pela vice-liderança do campeonato. O Enzo venceu hoje pela manhã, a Maria, se confirmar essa vitória aí, vai se mantendo na vice-liderança do campeonato da categoria Trophy. Resultado importante assim, pra ela. Acho que... Exatamente, para dar aquela moral para ela. Daqui a 2 semanas tem corrida, para manter essa moral, esse embalo para essa próxima etapa. E quem sabe uma virada de jogo nessa segunda metade do campeonato para ela que está tendo um ano tão difícil. Vamos ver, né? Vamos esperar para ver. É bom lembrar que a Maria Nincotter já tem vitória na categoria Trophy, lá na etapa de Rosário, né? Ela foi a vencedora naquela oportunidade. E agora está pertinho de obter a sua segunda vitória. Rafinha parece que deu uma distanciada agora, né? O Rosso parece que conseguiu dar uma reequilibrada. O Pezzini vai tentando uma aproximação. Só para a gente atualizar a classificação da categoria Trophy, a gente tem o Adrian Tiriano liderando com 103, o Enzo Gianfratti tem 78 e a Maria tem 69. É a pontuação da categoria Trophy. E a Maria, se confirmar essa vitória, certamente assumirá a vice-liderança do campeonato. 10 minutos para zerar o cronômetro de prova. Vai se mantendo em 0,4 a vantagem do Juan Ángel Rosso para cima do Rafa Reis. E o Rafa vai mantendo ali praticamente 0,6 de vantagem em relação ao Fabrício Pezzini. Deu uma pegadinha ali na grama o Rafa Reis, hein? Dá uma desequilibrada no carro justamente na curva de alta. Mas o Pezzini não chega, o Pezzini ele ainda não encosta. É isso que eu ia colocar, que o Rafa tá colado ainda. Ele realmente só não achou uma oportunidade de tentar passar. É aquilo que eu comentei é um circuito que o pessoal anda muito, todo mundo muito junto, é difícil de ultrapassar, depende de um erro. E nisso o Coloroso tá sendo primoroso. Não cometeu um errinho sequer. É só o Rafa Reis que fez aquela volta muito rápida mesmo. Só que é uma questão de oportunidade, porque no momento que o Rafa passar, ele vai disparar, dado o que a gente viu no começo da corrida. São as emoções do TCR South America Banco BRB que você curte com a gente. Circuito de Mercedes no Uruguai. Vamos ver nesse trecho aí, ó. E nesse último trecho eu tenho a impressão que é onde o Rosso consegue dar a reequilibrada na coisa, né? Ele sai aqui da reta com um pouquinho de vantagem, que é justamente o trecho um pouco mais de alta. Essa curva 1 é uma curva de alta, considerada de alta, né, pelos pilotos, porque ela é uma curva de raio longo, extensa, e que depois pega lá o final dela em descida.
A impressão que eu tenho às vezes é que a tração dele tá muito boa, ele tá conseguindo tracionar bem, muito bem a saída de curva. E com isso, ele é a melhor maneira de se defender em circuitos de poucos pontos e baixa velocidade, é você ter uma tração que você não consiga, o teu adversário não consiga te vencer. Eu acho que é justamente nisso que o Russell tá se pendurando para se manter nessa posição, mas tá difícil lá. Não tá bolinho não. Você vê ali, ó, que na volta 14 e na volta 16, o Rafinha foi ali com questão de milésimos mais rápido, mas na volta 15 o Russell praticamente devolveu tudo. Também tá nos milésimos, né? A disputa tá nos milésimos, por isso faz um bom tempo que a diferença não cai de 0,4 entre o Juan Russell, que é o líder de prova, e o Rafinha Reis, que vai pela segunda posição. Nelsinho vai ali na 10ª colocação, a Marianne Cotter vai pela 11ª posição, e a Marianne Cotter abriu 10 segundos de vantagem para o Adrian Tiriano. Deixa eu até dar uma olhada aqui no tempo de volta dos dois. A Marianne Cotter virou na última 1:21, né? Ela virou 1:21.4 contra 1:21.8 do Adrian Tiriano, vai criando uma gordura aí, uma diferença de tempo interessante a Marianne Cotter para a parte final da prova, para não ser ameaçada pelo Tiriano e para confirmar a vitória na categoria Trophy. E tá andando sozinha, que ela tá 8 segundos atrás do Piquet e 10 à frente do Adrian, tá tranquilo para ela só trazer a criança para casa. Exato. E torcer para não termos nenhum safety car, né? Na corrida da parte da manhã a gente falou isso em relação ao Pedro Cardoso, que estava sossegadão lá na 5ª posição, veio o safety car e mudou a coisa. Muito bem lembrado. Menos de 7 minutos pra gente zerar cronômetro de prova. Vai se mantendo à frente aí o Juan Russell. Rafinha Reis vai tentando, vai de um lado, vai pro outro, tenta um traçado um pouco diferente, tenta uma aproximação. Olha como ele sai ali um pouquinho mais colado. Vamos ver agora na sequência. O Russell consegue se manter um pouquinho mais à frente. O Pezzini também vai só no acompanhamento. Ali você vê que o Pezzini não chega para cima do Rafinha Reis para tentar uma disputa de posição pela segunda colocação. E os 3 passos fechando. Que a gente tá falando, 18 voltas fechadas. É que é muito difícil ultrapassar. E você ainda tem esse fator do ninguém erra. Aí ficar assim mesmo, faz parte. Mas o negócio é pra você tentar ganhar no psicológico. E por falar em ninguém erra, o Rafinha foi lá fora, levantou o poeirão e aí o Pezzini chegou. Rafinha conseguiu segurar ali no braço, perde o contato com o Juan Russell e agora entra na mira do Pezzini. Tá aí, ó, tá vendo? Nem deixou eu terminar de falar, hein? Meu amigo. Que a gente fala na cabine normalmente dá o contrário na pista, né? A famosa maldição da cabine. Vamos para a reta final de prova. Interessante que o Pernia, o Leonel, ele não aparece nessa visão, mas ele tá ali também, entendeu? Ele, lógico, tá um pouco mais longe, mas tá ali também. Ele tá muito confortável ali. Se der algum problema pra ele é melhor, mas também não dá nada. Opa, Pedro Cardoso chegou a voltar, mas acho que isso talvez um shakedown, talvez pra próxima etapa, não sei. É, uma tentativa de correção ali, né? Pra tentar ver se tem condição e se tivesse mais tempo, talvez até permanecesse na pista para tentar salvar aí, de repente, 1, 2 pontinhos, né? Para o campeonato, para completar 75%, mas nessa altura do campeonato ele já não chega mais aos 75% para entrar na pontuação. É isso mesmo que ia dizer, Osiris, não chega mais não. Agora é só, tipo, test drive, shakedown para a próxima etapa daqui a 2 semanas. É isso. Segue na frente Juan Russell. Eu vou falar um negócio pra você. Você sabe de quem que é a melhor volta de prova, meu querido Arcuri? Quem? Pedro Cardoso. Ele entrou na pista, fez 1:18.294. Eita, automobilismo, você é sensacional, viu? É só pra dar aquele recado, ó. Eu tô fora, mas não tô morto não. Exato. Tá? Pedrinho Cardoso deu 4 voltas e acabou cravando a melhor volta de prova. Foi ritmo de treino, né? Pneu novo. 1:18.294 para o Pedro Cardoso, a melhor volta. A melhor tinha sido do Rafinha Reis até então, com 1:18.394. Pedro Cardoso baixou exatamente 1/10 no tempo de volta. Vamos para os últimos 3 minutos.
vai ficando cada vez mais confortável a situação do Juan Rosso, ele dos 4 décimos na passagem agora já vai virando ali para 7 décimos. Aí o Juan Rosso consegue ficar mais confortável na pista. E o Rafa Reis também fica mais confortável em relação ao Pezzini. O Pezzini vai vendo o Leonel Pernia se aproximar, hein? Se o Pezzini bobear ele, perde esse terceiro lugar para o Leonel Pernia. Pernia chegou e chegou com disposição ali para cima dele. Fico pensando, Osiris, se é consequência daquela briga que eles tiveram por causa do erro do Rafa Reis. E como ele não conseguiu passar, perdeu-se um tempo, talvez ele não tenha conseguido recuperar esse terreno perdido. E aí, por isso, essa pressão do Leonel Pernia, que tá lá tranquilo, mas também não tá morto, né? Exatamente. Quem voltou para a pista também foi o Ramírez, hein? O Ramírez está na pista também. O Luiz Ramírez. O Ramírez é interessante porque ele, com essas 3 voltas apenas atrás, ele tá dentro dos 75%, ele pontua, tá? Exato. Já vamos completando 20 voltas, já temos 20 voltas completadas, vamos completar a 21 na próxima passagem do Juan Rosso, que tá aí, ó, Rafinha parece que encosta de novo, hein? Vai ter game nessa reta final de prova, 2 minutos para zerar o cronômetro. 3 voltas pro final, Osiris, 3. Vamos com 3 voltas para o fim da prova. Diferença cai para 0,5, tira um pouquinho aí o Rafinha Reis. Nessa parte final, o Pernia começa a atacar também ali. Um pouquinho mais agora o Pezzini. Ainda não saiu a definição, né, do caso lá do Enzo Gianfratti com o Luiz Ramírez, aquele toque, mas o Enzo já está fora de prova também. Se tiver punição não vai alterar em nada para ele, porque não voltou para a pista. O Ramírez segue na pista. Talvez ele poderia levar uma punição de grid na próxima etapa, se acontecer, né? Vamos acompanhando aí a chegada do Rafinha Reis para cima do Juan Rosso. O último minuto de prova vai começar. Ficamos na torcida aí pelo piloto brasileiro. Por enquanto tá com pódio garantido. Juan Rosso, que já tem uma vitória nessa temporada, já tem 2 pódios. Vai se aproximando da sua segunda vitória o piloto argentino. Ele que teve uma temporada muito ruim no ano passado. Esse ano vai tendo uma temporada, digamos assim, regular, né? Não está muito equilibrada, mas é regular. Ele venceu lá em Oberá a corrida 2, teve pódio em Vidicum na corrida de número 1, aí não completou as 2 corridas em Termas de Rio Hondo. Tá uma temporada meio irregular aí do Juan Rosso. Eita, Rafinha, aí complicou tudo. Eita! Ele consegue voltar ainda, segurar ali a segunda posição. Mas aí já perde completamente o contato agora com o Juan Rosso, que vai ficando cada vez mais livre para garantir a vitória no Autódromo de Mercedes. O Osiris, o Rafinha tá claramente chamado overdrive, que é quando você tenta compensar um pouco, obrigado pelo replay, galera, mas você tenta compensar um pouco a velocidade que você tá perdendo, você quer ganhar, fazendo um sobretrabalho na curva, e aí você dirige demais, é o overdrive, e é por isso que ele acaba errando. Ele tá tentando fazer um overdrive para tentar dirigir diferença em relação ao Coloroso, mas tá impossível, o Juan não erra, impressionante. Você vai diminuindo o traçado, né, filho? Vai tentando fazer tangências diferenciadas aí para tentar ganhar um pouquinho, alguns metrinhos. E para tentar tirar essa diferença, mas está mais complicado para ele agora depois dessa escapada de pista. Passou aí Juan Rosso para abrir a última volta de prova em Mercedes. Juan Rosso, que também é um dos pilotos mais tradicionais que a gente tem aqui na categoria. Vai completando a sua corrida de número 62. E vai para completar a sua 6ª vitória em seu histórico aqui no TCR South America Banco BRB. Vai para buscar a sua 2ª vitória dessa temporada, Juan Rosso. Rafinha dá uma buscada no retrovisor ali. Enxerga o Pezzini enxerga o Pernia, que vai mantendo. Olha só a pontuação atualizada aí na sua tela, hein? 354 para o Pernia, 263 para o Pedrinho, 243 para o Nelsinho e 225 para o Pezzini. São os 4 primeiros colocados do campeonato, se terminar na pista do jeito que está aí. E a Maria Ninkotter vai confirmando ali também nessa última volta
a vitória na categoria Trophy. Tem que caprichar, tem mais uma volta inteira para Maria Ninkotter ainda. A vantagem dela para o Adrian Tiriano passou dos 10 segundos. Tá tranquilo, é só trazer para casa, hein? É só trazer para casa. Últimos metros de pista, últimos metros para Juan Angel Rosso. Pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante, ele já vem celebrando. Tem troféu chegando para você, Juan Angel Rosso, para voltar a vencer no TCR South America Banco BRB. Tá aí toda a festa da Paladini Racing. Mais uma vitória de Juan Angel Rosso, a segunda dele nessa temporada. Rafinha Reis salva pontos importantíssimos para o campeonato. Chega ali na segunda posição, Fabrício Pezzini é o terceiro. O Leonel Pernia confirma a liderança e amplia a vantagem na liderança com a quarta posição. Tá aí Juan Angel Rosso na sua tela. Piloto argentino celebrando e celebrando bastante. A Maria Ninkotter ainda não recebeu bandeirada não, hein? Tô aguardando aqui a bandeirada para Maria Ninkotter. A diferença era de quase 50 segundos para o líder. O Nelsinho passa agora. E agora sim, Maria Ninkotter para faturar a vitória na categoria Trophy. A segunda vitória da Maria Ninkotter nessa temporada de 2025 do TCR South America. A categoria Trophy 100% com vitórias brasileiras nessa etapa em Mercedes, hein? Com Enzo Gianfratti pela manhã. E agora à tarde com a vitória da Maria Ninkotter, tá ali o carro 23. O Toyota Corolla TCR da equipe Cobra Racing. E a Maria Ninkotter vai celebrar mais uma vitória, portanto, aqui no TCR, vai confirmando a vice-liderança no campeonato da categoria Trophy, atrás apenas do Adrian Tiriano. Tá aí ela, ó. Tá aí a Maria Ninkotter para faturar a vitória da categoria Trophy. E também somando seus pontinhos, né, para o campeonato. No geral, Juan Angel Rosso, portanto, volta a vencer. E o Rafinha Reis confirmou a volta mais rápida da prova, em 1:18.394. O pessoal vai atualizando aqui porque o Pedro Cardoso não entra nos 75%, mas a volta mais rápida é do Pedro, 1:18.294. Tá aí o resultado de prova para você. Juan Angel Rosso em primeiro, Rafinha Reis em segundo, Fabrício Pezzini na terceira posição, Leonel Pernia é o quarto, Fabian Iannunzoni é o quinto, Mariano Pernia é o sexto, Joaquim Cafaro é o sétimo, Thiago Pernia em oitavo, Gennaro Rassetto na nona posição, décimo para Nelsinho Piquet. Depois a gente vai virar a página aí e mostrar para você a Maria Ninkotter na 11ª posição, Adrian Tiriano em 12º, Luiz Ramírez em 13º, e aí já com voltas atrás, bem atrás, o Enzo Gianfratti, o Pedro Cardoso. São os 15 pilotos que integram o grid do TCR South America Banco BRB, Ricardo Arcuri. Que vitória do Colo Rosso, hein? Que a maneira que ele administrou essa vitória, como eu falei, foi na tração, foi nas artimanhas, foi na maneira defensiva. E aquilo que a gente fala, a Paladini tem se chamado a atenção nas segundas provas. Iannunzoni venceu assim, o Colo Rosso já tinha vencido na temporada e agora de novo vencendo segunda bateria, aí comemorando muita vitória muito merecida. Mas também vimos nisso também uma evolução na W2 com o Rafa Reis em segundo, o Fabrício Pezzini em terceiro, segundo pódio seguido, segundo, terceiro lugar seguido do Pezzini na etapa também, vindo muito bem nessa história toda. E vou falar, cara, para o Pernia, esse resultado foi lindo. Ele abriu 91 pontos em relação ao campeonato. Lembrando que uma etapa faz o máximo 85. Ele já tem uma prova de frente. Tudo bem, acabamos de terminar a primeira metade da temporada. Tem muito chão pela frente, mas ele está num passo muito interessante e com uma gordura muito interessante, pensando nessa rodada brasileira que ainda está por vir e no restante essa excursão uruguaia da TCR. E no mais, aquilo que nós comentamos. A defesa do Juan Rosso foi gigante e uma baita vitória dele na defesa em relação ao Rafa Reis, que vinha mais rápido, mas defendeu-se muito bem. E, claro, que vitória da Mariazinha. A gente tem que comemorar também, que foi muito legal. A pena do Enzo ter tido o problema que teve, mas a Mariazinha, vou levantar a bola dela. É isso aí. Ya llegó a esta zona de premiación. Rafa, una carrera interesante. Luchaste con el Colo Rosso hasta el final. Intentaste incluso hasta la última vuelta donde cometés un exceso. Contame cómo la viste de adentro. Las felicitaciones de parte también de Pezzini. Sim, uma corrida boa, a gente estava muito rápido,
tomei 2 toques nas primeiras voltas, que meu carro já desalinhou totalmente. Mas mesmo assim a gente tinha um ritmo muito bom. Infelizmente a gente perdia muita pressão aerodinâmica na curva 1 e na 0 quando eu me aproximava dele. Então, bom, era complicado, a gente tinha um carro melhor, estava mais rápido, mas passar aqui estava complicado porque a gente chegava na parte travada, na 0 eu não conseguia e na 1 também. Então eu tentava deixar um espaço para conseguir fazer as curvas e bom, ter uma oportunidade no miolo. Mas bom, Rosso se defendeu muito bem, então parabéns para ele. E é isso, muito feliz com o resultado, a gente está voltando a ter um bom desempenho no campeonato e que a gente começa agora, se Deus quiser, a melhorar daqui para o final. Gracias, Rafa. Gracias. Bien, ahí estaba Rafa Reis, que termina en el segundo lugar. Vamos con Fabricio Pesini, otro podio este fin de semana, disfrutando con la familia. Fabri, felicitaciones, gran trabajo. Sí, la verdad que sí, un muy buen trabajo del equipo. Veníamos, creo que los dos veníamos más rápido que el Colo, pero bueno, el Colo se defendió muy bien. Yo avisé por radio al equipo que yo no lo iba a molestar a Rafa, que él tratara de buscar la victoria para el equipo y después yo iba a tratar de pasarlo al Colo, pero no tuvo chances. Donde las pocas chances que tuvo, creo que el Colo se defendió muy bien, no cometió errores. Y después se venía Leo de atrás. Yo sabía que Leo por ahí nos iba a meter en el juego de la pelea porque no le conviene por sus puntos, así que creo que teníamos el podio asegurado y una lástima que no pudimos lograr la victoria para el equipo, pero felicitaciones al Colo y a todo su equipo porque se defendió muy bien. Fabri, gracias, a festejar. Gracias, hasta luego. Bien, ahí estaba la palabra de Fabricio Pesini y va a venir el Colo Rosso, ganador de esta segunda competencia del TCR South America. Colo, felicitaciones, gran tarea defendiéndote. Fue dura, ¿no? Felicitaciones. Puedo decir que me defendí. Y mira, la largada fue buena. Tuvimos mala suerte que metido atrás de Thiago con fe de que él iba a poder tirarse bien por fuera y se ve que agarra sucio y hace lento y ahí me pasa, por ahí me enredo con Reyes y todo, pero después la carrera quedó solo cuando lo penalizan a Genaro y bueno, cuando me dijeron que quedó Reyes atrás tuyo sabía que era cuestión de tiempo. La primera carrera el ritmo de él había sido muy superior, si bien yo hice un pequeño ajuste, pero era más para la apuesta a la larga carrera que a ir rápido. Y bueno, me sirvió porque iba más cómodo. En la primera me costaba mucho doblar y ahora no, pero no era rápido. Es como que le saqué una cosa y le di otra. Pero bueno, contento, muy feliz, muy agradecido a todos los chicos, a todos los mecánicos, que también el auto de Fabián largó y terminó después de un problema mecánico muy grande que tuvo en la primera carrera, así que creo que termina siendo un gran fin de semana que no parecía así después de la primera carrera. Pero bueno, estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido a todos los sponsors, a mi familia, bueno, a todo el mundo. Disfrutalo y a festejar con el equipo. Vale, gracias. Bien, ahí estaba la palabra de ganador. ¿Cómo es la serie? Para mi cuñado, esta para mi cuñado, esta para mis hijas. Ahí está la palabra de ganador, Colo Rosso. Segunda vitória dele na temporada e fez praticamente uma análise de tudo que ele entendeu da corrida lá de dentro do seu carro, né, Arcuri? Gosto assim, né? O pessoal explica legal, e às vezes tem visões que aqui de fora a gente não tem. Eu tento aqui dar uma de gato mestre, tentar mostrar pra vocês, mas nem sempre a gente entende tudo, né? Então é muito legal isso que o Colo Rosso trouxe pra gente, esse resumão. Ele mandou já coração pras filhas, o Fabrício com o filho ali em cima de novo. Eu acho isso o máximo. E legal do Rafa Reis falando, né? Pressão aerodinâmica aparecendo até nessa corrida também. É uma coisa que, confesso, eu não esperava ver nessa etapa e acaba acontecendo. Quantas curiosidades do que a TCR pode trazer nas corridas e pra gente que tá acompanhando aqui de fora essa categoria maravilhosa. Afinal de contas, né, Osiris? A TCR nunca decepciona. A gente tem que destacar também o Fabrício Pesini, em 2 pódios de terceiro lugar. É o cara que... Não sei se ele vai levar o troféu de maior pontuador da etapa, mas tá ali, né, com esses 2 terceiros lugares. O Pesini, excelente rendimento para ele, enquanto a galera já vai lá chamando os pilotos pro pódio, Arcuri. Ou ele ou o Penia. Um dos dois levaram. Daqui a pouco a gente descobre quem vai ser. Tá aí a Mariana Encotter como vencedora da categoria Trophy, já vai ali ao pódio, a piloto brasileira. E agora vamos com o pódio do geral, né? Lembrando que na corrida 2 apenas o vencedor da Trophy aqui vai para o pódio, diferente do que a gente tem na corrida 1, que os 3 pilotos da Trophy vão para o pódio. Aí tá aí o Pesini na terceira posição, mais uma vez com seus filhos. Rafa Reis na segunda colocação. E Juan Angel Rosso na primeira colocação. Tem mais ali o representante da Paladini Racing, a melhor equipe nesta corrida de número 2. Vai entregar o prêmio ao primeiro posto da Copa Trophy a Mariana Encotter, Alejandro Bufa, diretor do Autódromo de Mercedes.
Vamos lá, o diretor do Autódromo de Mercedes, Alejandro Bufa, faz a entrega do troféu para Mariana Incota. E olha, saiu a penalização do Enzo Gianfratti, hein? 5 posições no grid na próxima corrida. Bingo. É. Bingo. Etapa de Alpinar, portanto, Enzo Gianfratti, a posição que ele tiver no treino de classificação, ele larga 5 posições para trás. Aí o presidente da Alvo, Júlio Maglione, fazendo a entrega ali para o Pezzini, faz a entrega também para o Rafa Reis. E para a melhor equipe, e para o Juan Rosner, já faz a entrega ali, por atacado, o Maglione. Aí toda a celebração do argentino. Ahora sí, chicos, vamos con la foto para todos, para que quede bien ahí el recuerdo. La foto para todos. E quem sabe dar uma acendida também no campeonato aí, o Juan Rosso, né? Las estrofas. Com certeza. Achei uma graça a filha do Pezzini com o troféu agora. Agora tira as crianças dali que tá na hora de fazer festinha. É, antes temos o hino da Argentina, né? Temos o hino argentino mais uma vez sendo executado. E com isso a Argentina completa agora 10 vitórias. 9 vitórias na temporada, né? 9 vitórias argentinas nessa temporada do TCR. A execução do hino argentino. Fuerte aplauso depois de escuchar o hino nacional argentino por la victoria de Juan Ángel Rosso. Aí Juan Rosso recebendo, portanto, os aplausos e vamos pro banho do champanhe. Agora eu quero ver. Não tem as crianças, já tirou as crianças da sala, vambora. É, e não tem mais corrida, né? O macacão já pode ir pra lavanderia depois dessa, né? Tipo isso. Tá aí toda a celebração. Aquele banho do champanhe gostoso, né? Pra fechar o domingão. Opa, com certeza. Porque agora vamos a hacer la entrega del E deveremos ter a entrega do troféu do piloto do fim de semana, que é o Leonel Pernia. Já vai subindo ali, né? O Leonel Pernia, maior somador de pontos do fim de semana, o líder do campeonato. Então não precisamos nem fazer conta, né? Se ele já era líder do campeonato e é o maior somador de pontos da etapa, liderança ampliada, né, Arcuri? Leva o troféu a Demicon. Exatamente. Driver of the weekend, entonces, Leo Pernia aqui em Mercedes. A liderança ampliada, ele estava com 70, agora está com 91 pontos de frente. Como nós falamos, ele já abriu mais de uma etapa de frente, né? Então ele está com uma gordurinha muito considerável, muito administrável para esse restante de temporada. Leonel Pernia passos largos para o título da TCR South America esse ano, ainda que apenas estejamos fechando a primeira metade do campeonato. Tem muito chão pela frente, tem a rodada brasileira, tem o restante do Uruguai, Elpinar. Pedro Cardoso costuma amar Elpinar. Então, ano passado, basta ver como foi. Então, amigos, tem muito chão pela frente, tem muito campeonato legal. E aquilo que eu sempre falo, a TCR nunca decepciona, né? E é bom lembrar também que o campeão dessa temporada do TCR South America Banco BRB tem direito à premiação, né? Em subsídios para estar na Stock Car no ano que vem. Então, é uma possibilidade aí de premiação ao campeão, né? Ele tem esses subsídios todos. E aí resta achar um banco, achar uma cadeira para sentar e estar na Stock Car em 2026. A Stock Car que vem vivendo a sua nova geração. TCR que vai estar junto com a Stock Car nas etapas brasileiras, né, do TCR Brasil e TCR South America, a começar pelo dia 17 de agosto em Curvelo, Minas Gerais. E tá aí mais uma vez para você os melhores momentos e o toque ali do Enzo Gianfratti com o Luiz Ramírez, que rendeu a penalização de 5 posições no grid na próxima etapa para o Enzo Gianfratti. Corrida entregue, meu querido Arcuri, com a vitória do Rosso. Então, o que você destaca aí dessa disputa, a gente vendo a Palladini voltando a vencer com os dois carros da W2 no pódio?
Bom, primeiro a defesa primorosa do Coloroso, né, de conseguir tracionar bem, sair bem das curvas, e isso é uma atitude defensiva também quando se trata de pilotagem. Ele, como o próprio Rafael falou, foi primoroso o que o Color fez, foi incrível, baita vitória dele, méritos totais do Coloroso. Mas é interessante duas coisas que a gente já confirmou. Primeiro, que a Palladini consegue tirar o melhor das segundas provas, seja por estratégia, seja por desempenho de carro propriamente dito, tá sempre lá na frente e ganhando as segundas provas com o Fabiano e com o Coloroso, vimos essa temporada, assim como também uma clara evolução da W2. Eu já vinha conversando com o pessoal de lá, eles estão sempre trabalhando com o pessoal lá da Cupra, lá de Barcelona, conversando o tempo todo como achar melhorias do carro. Eles estão achando essas melhorias. A melhoria do carro do começo do ano para cá está sendo clara, óbvia e evidente, mas falta ainda um pouco para alcançar os Hondas. Mas pelo menos reação está acontecendo, ainda que não seja aquilo que a gente gostaria de ver. Mas tem um começo, né? Não pode vir tudo do nada, né? Então que vier aos poucos, mas que continue vindo, né, Osiris? Com toda certeza, né? Vai se evoluindo aos poucos, os pilotos vão continuando na briga e vão principalmente, né, mostrando que tem condições ainda de brigarem pelo título, apesar de toda essa vantagem aí criada, né, pelo Leonel Pernia na liderança do campeonato. Agora é todo mundo contra Leonel Pernia, né? Seja Nelson Piquet, que é companheiro de equipe, seja Pedro Cardoso, que corre de PMO, seja os meninos da W2, seja o menino da Palladini. Agora é todo mundo contra Leonel Pernia nessa segunda metade do campeonato que começa daqui a 2 semanas. Valeu, Osiris! Valeu, Arcuri! Próximo encontro, 27 de julho, El Pinar, no Uruguai, com TCR South America, Banco BRB. Obrigado pela sua audiência, valeu demais! Seguimos acelerando juntos!